A gente agora volta a falar sobre a operação que apura o desvio milionário de doações feitas por meio da fatura da Celesc. A gente volta nesse assunto com o Fernando Gonçalves, porque ele está ao vivo com o delegado para atualizar, então, os detalhes, desdobramentos. Oi, Fernando. Oi, Sabrina, mais uma vez uma excelente tarde para você e para todos. Como você bem mesmo disse, ao vivo aqui na Delegacia de Polícia Civil, o delegado regional Rafael Ross gentilmente nos atende nesse momento para contar um pouquinho sobre as atualizações, os desdobramentos desta operação, enfim, desta notícia, desta informação agora na tela do nosso balanço geral. Delegado, boa tarde. O que se sabe então, segundo as últimas atualizações sobre esse caso? Bem-vindo. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Na realidade, a Polícia Civil continua aquelas investigações iniciadas, na Operação Falso Samaritano, desencadeando aquelas operações iniciais. Fizemos uma farta arrecadação de provas documentais que estão sendo analisadas, mas isso já nos mostrou um alcance ainda maior do que se imaginava. Num primeiro momento, seria em torno de 4 milhões desviados, em torno de 7 mil unidades consumidoras. Quando a gente fala em unidades consumidoras, são clientes, pode ser pessoas físicas ou jurídicas que têm valores de doação debitados na fatura de energia elétrica. Então, eram até então 7 mil unidades consumidoras, mas nós já percebemos que pelo menos 14.600 unidades consumidoras, de alguma forma, foram lesadas através dessas doações que deveriam ir para entidades filantrópicas e acabaram sendo desviadas para proveito desse grupo criminoso. Então, supostamente, os valores também já passam de 10 milhões, é isso? Os valores estimados passam de 10 milhões. Nós temos, por exemplo, doações de 10, 20, 50 e até R$200 em faturas da energia elétrica, Então, as pessoas muitas vezes estavam ali nem se atentando para o desconto que estava acontecendo, porque percebemos algumas situações em que não havia o aceite do doador, em que pese um contato telefônico, o doador não se interessou em fazer nenhuma oferta mensal e ainda assim foi incluído no cadastro de doadores. Mas, por descuido, as pessoas acabam não percebendo que na fatura tem alguns códigos, Então, é importante que os consumidores se atentem, porque muitas vezes são valores baixos, 10, 20 reais, e cai talvez até no débito automático, e não são percebidos e analisados pelas pessoas no dia a dia. Então, os criminosos aproveitavam-se disso e acabavam arrecadando valores para proveito próprio, ao invés de encaminhar para quem necessita, que são entidades filantrópicas que vivem desses recursos, Delegado, a informação inicial eram de 6 cidades envolvidas, porém, o que se sabe até agora, esse esquema partia justamente aqui de Joinville? As empresas sediadas, intermediadoras que promoviam esse esquema criminoso estão estruturadas em Joinville, mas atuavam para pelo menos 15 entidades filantrópicas espalhadas pelo Estado. Então, isso já revela que o alcance é muito maior do que inicialmente nós esperávamos. Atuamos com foco em 3 hospitais iniciais, de Brusque, Blumenau e Joinville, mas fomos percebendo o que o esquema criminoso alcançava, por exemplo, Chapecó, Xanxerê, Indaial, ou seja, outras cidades que também eram alcançadas por essas empresas intermediadoras com a motivação de doação a hospitais regionais ou próximos da unidade consumidora, até porque era uma motivação a mais para a pessoa fazer a doação. Então, o alcance e a capilaridade desse esquema criminoso é em todo o Estado. Delegado, a princípio, 3 pessoas presas preventivamente. Há a possibilidade, já nos próximos dias, esse número possa mudar e já existe algo no radar da polícia também? Nós já temos a percepção de que outras pessoas aderiram ao esquema criminoso, então estamos com cuidado evoluindo na investigação, são muitos dados que aportam dentro do inquérito policial, então aí a necessidade de trabalhar no detalhe, mas já estamos percebendo que para conseguir levar à frente essa entidade criminosa, essa estrutura criminosa, necessariamente outras pessoas acabaram aderindo a esse esquema, e o que facilitou o desvio desses valores destinados a doações. Delegado, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais são, então, os próximos passos dessa investigação? Nós estamos agora fazendo ainda aquele trabalho de análise, cumprimos mais um mandado de busca e apreensão, arrecadamos mais documentos, estamos estruturando para possivelmente desencadear uma segunda fase dessa operação, que aí sim vai englobar mais pessoas e possivelmente mais valores vão ser bloqueados, porque o nosso intuito também é assegurar o bloqueio de bens, valores, de direitos, tudo isso de medida assecuratória, visando a reparação do dano, ou seja, ressarcir as entidades filantrópicas que foram lesadas e seriamente lesadas, prejudicando o atendimento à população, tanto na área de saúde quanto da assistência social. Então, a ideia da Polícia Civil, nós vamos tentar o máximo possível alcançar esses valores para, no segundo momento, fazer
o ressarcimento a essas entidades filantrópicas. Delegado, nosso muito obrigado, um bom trabalho, né, pelo excelente trabalho que vem sendo realizado, não só nesse caso, mas de caso de forma geral, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Sabrina, pois é, né? Rafaelo Ross, delegado regional de polícia, falando ao vivo conosco aqui, trazendo, né, as últimas atualizações sobre este caso. A qualquer momento a gente volta na programação. Obrigada, Fernando. E o delegado também, né? Instituições filantrópicas, como o próprio delegado ali falou, sérias, fazendo um trabalho em prol da comunidade, dependendo de doações. E agora, portanto, parte essa investigação mediante a valores que chegam a 10 milhões de reais e mais, segundo o próprio delegado já adiantou para a gente, o que já deve acontecer conforme próximas investigações que estão já sendo feitas pela Polícia Civil. Agora, olha só...